Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 23 de agosto de 2019, no ar mais um programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV. Hoje nesse programa a gente vai tratar de sucessão. Não vai tocar aqui reggae, não vai tocar axé, nada disso. É sucessão patrimonial, entendeu? O que acontece com os seus fundos imobiliários depois que você morrer. Vai acontecer com todo mundo, né? E é a dúvida de muita gente. Já recebi muitas vezes essa pergunta, mas como é que eu faço? Entra em inventário, como é que faz? Hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas, e não sou eu que vou tirar essas dúvidas, é a doutora Eliana Azar, que é sócia do NFA Advogados e especialista em família e sucessão. Ela chegou falando, olha, é tudo muito simples, é regra geral, então a gente vai ver que é tudo muito simples, mas para você que não é advogado vai ficar simples tanto quanto para quem é advogado. Já eu vou falar aqui dos fatos relevantes, vou dar os destaques e depois a gente vai conversar. Olha, muita coisa, ela já pensou em muitas dúvidas que eu mesmo não teria. Por exemplo, se seu filho é menor de idade, como que faz? Já você vai ficar sabendo e vai ver que é simples, de fato é simples. Deixa eu falar dos fatos relevantes e dos destaques, brevemente aqui. Dia 15/8, escrevi errado aqui, o RBVA 11, que é o Rio Bravo Renda Varejo, que é administrado pela Rio Bravo, anunciou a segunda emissão de cotas, é uma 476, você já está se habituando com essa terminologia, né? Uma oferta restrita. E no valor de 185.314.000. Ou seja, ela é só para investidores profissionais ou qualificados, porém, quem tem cotas vai receber direito de preferência. Então não tem problema se você não é qualificado, desde que você já seja cotista do fundo, você vai poder participar. Então o preço das novas cotas vai ser R$ 107,70, mais R$ 3,18 de custos, o que vai dar R$ 110,88 ao todo. E quem já é cotista, então, vai receber aí 41,27% de direitos de preferência. Então, se você tem, olha lá, advogado fazendo conta de cabeça, doutora. Se você tem 100 cotas, você vai receber 41 direitos de preferência. Se eu não fizer essa conta com 100 cotas, eu erro de cabeça essa conta. Brincadeira. Então, o que acontece? Você tem lá o RBVA 11, vai aparecer na sua posição RBVA 12. E aí as pessoas saem perguntando para Deus e o mundo, o que é isso, o que eu faço com a RBVA 12? Eu vou te dizer o que você faz. Leia o fato relevante, certo? Não vai ser possível negociar nem ceder esses direitos de preferência, ou você exerce, e isso significa comprar novas cotas por R$ 110,88, ou você abre mão de exercê-los. Mas leia o fato relevante para entender data, como faz para exercer e tudo mais. E no dia 21, o Rio Bravo Renda Corporativa, que é o FFCI 11, também anunciou agora a 7ª emissão de cotas, mais uma emissão com esforços restritos, né, instrução CVM 476, e o valor é de R$ 128.690.000. O preço das cotas, R$ 167,00, mais R$ 4,93 de custos, o que vai dar R$ 191,93. Vai ter direito de preferência, quem já é cotista vai receber 34,49% de direitos, não vai ter negociação, não vai ter cessão desses direitos. Também leia o fato relevante se você é cotista do fundo e não se assuste a hora que chegar o FFCI 12, que são os direitos de preferência. Outro fato relevante, dia 22/8, o HSI Malls, o HSML 11, que é administrado pelo Santander e gerido pela HSI, anunciou a aquisição de 100% das ações da companhia que tem 100% do shopping Pátio Maceió. Ou seja, na prática comprou o shopping. Muito provavelmente eles vão desfazer essa companhia para o fundo ficar diretamente dono do shopping, é bem provável que isso aconteça, mas por enquanto o fato relevante só fala da aquisição. E a expectativa de rendimento após essa aquisição e mais o dinheiro que ainda tem em caixa e está investido é de 0,59 por cada cota. Destaques da semana aqui, o boletim do mercado imobiliário da B3 com dados de julho. Primeiro, o número de cotistas, 390.677, já somos quase 400 mil cotistas, essa é sempre uma ótima notícia. Depois, eu destaco aqui o patrimônio líquido e o valor de mercado. Muita gente me pergunta, não tem euforia e tal, eu sempre disse que enquanto não houvesse uma diferença muito grande entre valor de mercado e patrimônio líquido, eu não considerava nenhum problema, nenhuma euforia. E o que a gente vê aqui é um descolamento já relevante, O patrimônio líquido dos fundos listados na B3 é de 62,4 bi.
e o valor de mercado de 70 bi. Então cuidado, atenção com os preços, não sai pagando qualquer preço por fundo imobiliário, porque dinheiro não aceita desaforo. No entanto, tem lá uma nota da B3 dizendo que mudou a metodologia de cálculo dessa capitalização de mercado. Eu ainda não consegui falar com ninguém para entender que mudança foi essa. Eu vou procurar saber e aí eu trago aqui essa informação para você. E outro dado importantíssimo do boletim é da liquidez. A média diária de negociação saltou para 84 milhões por dia. Isso é muito importante, isso é segurança, é facilidade de comprar e vender sem pressionar preços. Muito bom esse dado aí. Por fim, só dizer que aconteceu essa semana o Fórum GRI de Fundos Imobiliários. Eu tive aí o prazer de mediar um debate com o pessoal do Clube FI, com o Tony do IBS, mas foram muitos debates, muitas apresentações riquíssimas. Um evento desse a gente destaca porque faz muito pela indústria de fundos imobiliários. Antes de eu começar nosso papo aqui, lembrá-los de baixar o Guia de Investimento em Fundos Imobiliários. Esse é um PDF gratuito para você aprender, tirar suas primeiras dúvidas, as mais básicas sobre fundos imobiliários. E está aí na sua tela o endereço para chegar lá. E conheça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online, com cerca de 9 horas de duração. Aí você vai entender do início ao fim o que é um fundo imobiliário. E só não falo lá sobre sucessão. Vou falar hoje com a doutora Eliana aqui. Me encontra por aí nas redes sociais, me manda sugestão. Esse é um programa que nasce de perguntas e sugestões. Eu não tenho tempo de responder todas, mas eu procuro ver todas e gosto muito de receber esse contato. Legal, chega de abertura, vamos bater um papo, que esse é um tema importantíssimo. Muito obrigado, viu, doutora Eliana? Obrigada a você, Arthur, pela oportunidade, pela possibilidade aí de tentar contribuir com essas dúvidas. É simples mesmo? É simples mesmo. Tem uma regra geral, como qualquer outro bem, no momento em que a pessoa falece, abre-se a sucessão e vai para o inventário. Vai ser passível de um inventário. Ou seja, ter cotas de fundo imobiliário, ou ter um imóvel, ou ter um carro, ou ter, no ponto de vista da sucessão, não faz diferença. Então, quando alguém falece, aquilo vai para o espólio, tá certo? E aí? E daí, se não tem um testamento, ou se não existem menores nessa sucessão, esse inventário será feito por meio de escritura de inventário, que é feito em cartório, isso, né? Que é feito em cartório. E lá vão ser arrolados todos os bens, inclusive a cota ou as cotas do fundo imobiliário. Paga-se o imposto de transmissão, que no caso da cota sempre será o valor da cota na data do falecimento. Aí já é um dado importantíssimo. Então vamos lá, eu comprei por R$100 cotas de um fundo imobiliário e aí quando eu faleci estava 150. Esse é o valor que vai servir de base para você recolher o imposto. Sobre os 50 de lucro? Exatamente. Não é sobre você vai sobre o valor da cota. Sobre os 150. O valor integral da cota. Ela valia 100 quando você comprou, agora ela vale 150 quando faleceu. Não houve uma venda e um lucro, né? É só uma transmissão. Você não fala na diferença nem no lucro. O valor da cota no momento em que eu faleci é o valor de cálculo para É a base de cálculo para o imposto de transmissão. E a alíquota, esse imposto ele é estadual, né? É estadual, em São Paulo por enquanto 4%, muito se especula sobre isso, todo ano tem aquela coisa assim, vai aumentar, o limite é 8%, mas em vários estados você já tem ou progressivo, tem alguns que já tem a alíquota pelo máximo, pelos 8%, Brasília varia de 4 a 6, tem N situações. Nem sempre também se chama ITCMD. Em São Paulo ele é o ITCMD e hoje 4%. Então, ITCMD porque é imposto de transmissão. Sobre transmissão de doações, heranças, enfim. Então, no caso, a gente está falando de sucessão após falecimento, mas também me perguntam muito sobre doação. Eu em vida quero doar cotas para os meus filhos. Mesma coisa, pago o mesmo tributo? Então, mesma coisa, mesmo tributo, embora a B3 considere isso incomum, parece que isso não acontece muito, é muito normal fazer isso, como qualquer bem, é passível de doação. Existem muitos casos dos fundos que são os fundos abertos, aqueles fundos fechados e que
O fundo imobiliário ele é sempre fechado, Sempre fechado, né? Mas que são os fundos exclusivos. Certo. Nos casos dos fundos exclusivos, as pessoas fazem as doações com reserva de usufruto para que possam manter a administração, né, sobre os seus bens e decidir o que vai ser feito com eles enquanto são vivos. Mas já houve a transmissão. E, por exemplo, imagine que isso está acontecendo esse ano e vai ter um aumento do imposto, da alíquota, de 4 para 6. Certo. Eu fiz a doação esse ano, no ano que vem eu faleci. Vai valer a alíquota desse ano. Quer dizer, eu já doei, Já transmiti. Não precisa isso entrar em inventário, espólio e tudo mais. Muita coisa que me vem à cabeça, muita coisa que você mesmo relacionou aqui. Mas ainda sobre a questão da doação, tem aquela questão do adiantamento de legítima, né? Se eu vou doar, eu tenho que fazer uma doação igual para todos os filhos, como que funciona isso? Exatamente, você tem que procurar fazer obedecendo à legítima. E se isso não acontecer, será considerado um adiantamento e no momento do inventário isso vai levado à colação, ou seja, volta para fazer a conta, para traduzir isso em português, e ver se foi obedecido o que cada filho tinha direito. Então vamos lá, se eu tenho, por exemplo, 3 filhos, eu doei uma parte das minhas cotas de fundo imobiliário só para um, aquele que estava mais necessitado, para ele ter uma renda e tal. Depois, quando eu falecer, abre lá, né, o meu inventário e vamos dizer, cada um tem direito a tanto do que eu tenho, né, de uma fração do que eu tenho. Não só das cotas, você não considera só as cotas, Todo o meu patrimônio. Mas aí os outros 2 vão falar, pera lá, mas aquele meu irmão recebeu uma parte antes. Exatamente. Né, essa doação, então, que é o adiantamento... Faz-se o cálculo, né, aquela doação é levada à colação, ou seja, é levada à conta do inventário, faz-se o cálculo e se aquilo é equivalente a uma terça parte do patrimônio, certo, nenhum problema. E aí, ou ele tem que devolver alguma coisa, pode acontecer? Não é que é devolver, na verdade você vai compensar isso no inventário. Pode acontecer, se a única coisa que que a pessoa tinha quando fez a doação era isso, pode acontecer. Bom, dúvidas sobre ainda a sucessão pós-morte. Algumas questões muito relevantes que você levantou e que não tinham vindo à minha cabeça. Por exemplo, filhos menores. Eu tenho lá 3 filhos, 2 maiores de idade, 1 menor de idade, nenhum deles tem conta em corretora, e aí eu faleci, a minha conta passa a ser a conta do espólio de Arthur Vieira de Moraes, e os herdeiros são chamados ali. Como que faz isso? Os herdeiros vão suceder, ainda que menores, e representados pela mãe, ou enfim, até um incapaz pode ser representado pelo procurador, pode ser... Certo. Representado, vai pela representação legal, comum. Agora, movimentar essas cotas só depois que terminar o processo? Só depois que terminar o processo. Mesmo tendo um inventariante já determinado e tal, ele pode falar, queria vender as cotas e distribuir dinheiro ao invés de distribuir cotas? É possível? Se o inventário for judicial, você vai pedir um alvará. Então o alvará pode adiantar essa movimentação, certo. Nenhum problema. Se for extrajudicial, como isso acontece praticamente imediatamente no momento que você assina, já há transmissão, já se define, esse tem as cotas, cada um tem um terço, no teu exemplo, por exemplo, dos 3 filhos. Dos 3 filhos, cada um tem um terço, ou um filho ficou com todas as cotas, o outro filho não tem cotas, mas ficou com um bem. Então, como isso já acontece no momento em que é lavrada a escritura, essa escritura é levada ao custodiante, ao escriturador, e ele vai lá e faz as transferências necessárias. E mesmo sendo simples, via cartório, nem sempre é simples, demora alguma coisa. Né? Quando o advogado fala que é rápido de advogado é 90 dias, mais ou menos, mais ou menos assim. E durante esse período, o fundo continua distribuindo rendimentos. Como que faz? Normalmente o fundo não sabe, assim, isso é meio que regra, ele não fica sabendo do falecimento, então ele continua distribuindo os rendimentos para aquele CPF naquela conta normalmente. Certo. Se existir briga, é possível que seja comunicado e que os rendimentos sejam depositados em juízo. Então pode acontecer. Mas continua pagando normalmente e os pagando herdeiros têm direito. E não tem aquela questão de caducar que acontece com o dividendo de ações, né? Não. Os dividendos caducam em 3 anos, né? 3 e anos. os rendimentos não.
Então, vai ficar lá, um dia resolve a questão, a pendenga lá entre os herdeiros e cada um vai receber a sua parte em dinheiro. Agora o dinheiro tem que ficar parado, não dá para eu querer reinvestir, colocar no fundo DI. O dinheiro está lá na conta, naquela conta e onde sempre foi pago para a corretora. A menos que tenha uma discussão e se solicite que venha para o inventário e que fique ali depositado. Certo. Depois, outra questão muito relevante que você mesmo levantou. Um fundo que seja só para investidor profissional qualificado. Então, eu sou, por ser profissional, registrado na CVM, eu posso ter cotas de um fundo desse. Minha filha não é uma investidora profissional nem qualificada. Como faz? Mas existe a regra que toda pessoa natural pode ser considerada qualificada e, enfim, o menor é representado pelo representante legal. Por exemplo, a mãe ou o pai, depende de quem faleceu, ou, enfim. Quem tem a representação legal daquele menor. Então, nada impede que ele seja considerado qualificado. Então, não muda nada. Minha filha, com 6 anos de idade, seria uma investidora qualificada ou profissional. Um pouco simples. É simples, mas são coisas que a gente tem tanta experiência, né? Que as pessoas não costumam pensar a respeito disso, nem se programar em relação a isso. Existe um tabu, né? As pessoas não gostam de falar sobre isso. Né? Não faz parte da cultura discutir o que vai acontecer depois da morte. Sim. Né? E outra coisa que acontece muito, olha, eu fui agente autônomo por 19 anos. Quantas vezes me ligou um cliente falando assim, ou até um amigo que nem era cliente, descobri que meu pai tinha ações e a gente nunca soube que ele tinha ações. Acontece muito, homem gosta de investimento, mulher não se interessa tanto, e às vezes, principalmente no passado, as mulheres nem sabiam onde os maridos investiam e tal, né? Então não fazia ideia que tinha investimento em ações ou em fundo imobiliário, coisa assim. Isso não entrou na partilha. Já acabou tudo e tal, de repente descobrem lá, até aquelas cautelas antigas numa gaveta, descobrem que o falecido tinha ações ou fundos imobiliários. E aí? E aí isso é passível de sobrepartilha, né? Sobrepartilha, na verdade, ela é utilizada para todos os bens que ficaram fora do inventário, daqueles que você não tinha conhecimento à época do inventário. Faça a sobrepartilha da mesma maneira que você fez o inventário. Se tiver testamento, se tiver menores, a sobrepartilha tem que ser feita judicialmente. Se não tem nada disso, e o inventário foi extrajudicial, ela também pode ser extrajudicial. E como a gente já havia dito, digamos que isso, assim, passou 2 anos do falecimento, já foi tudo, mas o rendimento continua sendo pago lá. Eu não vou descobrir só as cotas, eu vou descobrir as cotas e mais um volume de dinheiro, né? Sim. Lembrando que, e isso é bem interessante, porque as pessoas, assim, isso não é uma coisa que é muito comum, lembrando que o que vai para a partilha? Aquilo que existia até o momento em que houve o falecimento. Certo. Porque é nesse momento em que se instaura, que abre a sucessão. A partir dali, o rendimento não é mais nem passível de partilha e nem de pagamento de imposto, nem de incidência de imposto, porque considera-se que a partir do falecimento, o rendimento já é dos herdeiros. Certo. Na proporção legal. Então aí não tem o ITCMD. Sobre esses rendimentos que vieram depois da morte. Interessante. Um caso bem específico que agora me veio à cabeça, e não se preocupe se te falhar a respeito disso, mas estou dando um exemplo aqui de um fundo dois, né, que eu falei na abertura, que estão fazendo uma nova emissão de cotas. Então, não só um rendimento em dinheiro, mas ele está distribuindo um direito de preferência para exercer novas cotas. Muito bem. Meu pai faleceu, eu recebi as cotas, mas não as recebi ainda, está em processo de inventário, e eu sei que ele era cotista daquele fundo e que ele vai receber direitos. Tem alguma possibilidade dos herdeiros exercerem o direito? Por meio do representante do espólio. O espólio vai, nesse momento, se manifestar e exercer o direito. Então, se ele sabe, se tem conhecimento, o representante do espólio. Mas teria que ser judicialmente isso, então? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele vai comunicar o falecimento, vai comunicar a representação e vai exercer o direito no lugar daquele que faleceu. E se 2 filhos querem, um não quer, como que faz? Aí vem a briga e aí é o judicialmente. Aí tem que ser judicial. Aí tem que ser judicialmente. Mas tem solução, não é tem que solução.
Então, e é tudo simples. E é bem simples. Tá bom, vamos falar daquilo que ninguém gosta de falar, que é do planejamento sucessório. Tem muita gente, isso já deve ter visto muitas vezes esses casos, que tem lá imóveis, gente com muito dinheiro, tem muito imóvel, e quando vem a falecer, às vezes os herdeiros não têm nem dinheiro para pagar o imposto de transmissão, porque falta liquidez. Seria uma solução transformar isso em fundo imobiliário, jogar os imóveis lá para dentro para facilitar a sucessão? Sem dúvida, e é uma ótima solução atualmente. Você tem, até porque você tem as questões de isenção, de imposto de renda, então você tem uma eficiência tributária que muitas vezes você não vai encontrar na solução da holding, ou enfim, você tem algumas vantagens. Mas sim, existe a utilização do fundo para organizar a sucessão. Tem bastante gente que faz. Sim, e é bem importante e bem eficiente. Eu conheço casos, imagino você, de gente que herdou muito patrimônio em imóveis, mas não tinha dinheiro sequer para pagar e não recebe, né? E muitos, na verdade, o inventário fica lá, vai para o arquivo, porque não houve pagamento do tributo, muitas vezes não paga nem as custas judiciais, e o inventário vai para o arquivo e fica aguardando até que tenham dinheiro, até que consigam vender um bem, né, com uma autorização judicial e poder fazer um caixa para pagar essas despesas, esses tributos. E aí essa venda acaba sendo a um preço muito mais baixo do que poderia ser, porque quem compra tem um risco judicial ali e tal, né? Não é nem que tenha um risco, porque basicamente o inventário já está processado, falta só o pagamento do tributo ou das custas, mas normalmente existe essa questão, vamos dizer, comercial, e que se, não, mas está em inventário, então tá complicado, então não pode ser menos. Existe essa coisa de tentar desvalorizar, porque ainda não está totalmente disponível. Mas quando a gente apresenta essa solução para alguém, põe seus imóveis num fundo imobiliário, isso vai facilitar a sucessão, tem muita resistência em relação a isso. Tem, porque é aquilo que até a gente estava conversando um pouco antes, né? Existe uma questão cultural no Brasil. A pessoa física é muito forte, essa coisa a pessoa física que tem imóvel. Ela quer, né? Ela resiste. E existe uma dificuldade de entender que ao se transmitir para uma pessoa jurídica ou para um fundo, ela ainda é passível de ter administração, de ter ingerência sobre isso, especialmente no fundo exclusivo, enfim. Existe uma dificuldade muito grande que é de desconhecimento mesmo de como as coisas funcionam. E vou aproveitar a sua presença e perguntar sobre outras coisas, mas assim, sobre ações a gente não precisa acrescentar nada. O que a gente está falando de fundo imobiliário vale para as ações. Vale tudo igual para as ações. E naquele caso de descobrir que o pai ou a mãe tinha ações e eu não sabia, o procedimento correto é ir até o banco escriturador e levar o CPF do falecido. Exatamente, descobrir o que é que tem lá efetivamente, o que é passível de vir para a sobrepartilha, né? Porque então eu não sabia, já houve a divisão de bens, eu vou lá, eu descubro o que é que tem, o que é que não está, o que não caducou, né, em termos de dividendo, por exemplo, e aí fazer a sobrepartilha disso com um extrato atualizado. E a sobrepartilha ela é mais fácil do que foi a partilha ou não tudo necessariamente. Igual? Às vezes já faleceu um e aí... Você tem que fazer o inventário do e assim, ou do uns. Do uns, isso mesmo. Aí vai achar os herdeiros dele, que herdam no lugar dele, aquela coisa toda. VGBL, vamos falar no programa Fundos Imobiliários de VGBL. É um instrumento interessante para planejar a sucessão. Sem dúvida. Até nesse caso aí das pessoas que são resistentes a passar seus imóveis para uma empresa ou para um fundo imobiliário, deixar uma reserva de liquidez no VGBL para os seus herdeiros é interessante. É interessante e é mais palatável, né? Parece que as pessoas conseguem entender melhor isso. Verdade. Então, tem muita gente que faz isso exatamente para essa situação, para que no momento do inventário tenha liquidez, não fique dependendo de, por exemplo, o inventário judicial, que é extremamente moroso. Teve tempo que só era o judicial, então você tinha processos que se arrastavam. Para falar a verdade, eu já tive experiência de processos que se arrastaram por 50 anos, por 30 e tantos anos. Então, na realidade, é uma forma de dar liquidez para que os herdeiros, para que as pessoas que estão ali possam dispor o mais rápido possível do patrimônio que ficou, né?
Mas, e assim, é simples porque você nomeia um beneficiário, em tese esse beneficiário vai receber. Um ou mais, né? Posso Um ou nomear mais, você quantos eu pode, quiser. sim, pode, um ou mais beneficiários. E ali aquela parte está líquida. Ah, mas entra ou não entra no inventário? Temos uma discussão, já que já não é tão simples. Tem uma corrente que entende que se houver o beneficiário não entra no inventário, está fora do inventário, não paga imposto e não tem que entrar na partilha. E se não tem o beneficiário, sim, sem dúvida, tem que ser arrolado e tem que entrar na partilha entre todos os herdeiros. Mas existe uma corrente também que, mesmo você tendo os beneficiários, se houver uma lesão assim muito evidente do direito de legítima, etc., sim. é discutível também. Vamos explicar isso, me corrija, porque eu posso estar bem desatualizado, mas direito de legítima é os meus herdeiros naturais, meus filhos, sejam eles adotados ou não, meus filhos têm direito, e a minha esposa tem direito à metade do meu patrimônio. Depende do regime de bens, né? A tua esposa, no casamento com comunhão total, ela tem a meação e seus filhos têm a legítima. Certo, que é metade. É a metade dos do meus teu patrimônio que vai ser dividido em tantos quantos forem os filhos. Ou seja, aquela coisa que a gente vê em filme americano, que o cara deixou tudo pro gato, pra vizinha e tal, isso no Brasil não existe. Não, existe no Brasil o que se chama de disponível. São 50% dos seus bens você pode dar para quem você quiser. É o teu disponível. Certo. E esse disponível ele é sempre calculado no momento em que você faz a doação. Se passou disso e lesou a legítima, essa doação ela é anulável. Então, voltando ao VGBL, eu fui lá e deixei tudo para a vizinha, porque ela sempre foi muito simpática comigo. Tudo que eu tinha num VGBL eu deixei lá para a vizinha. Ela é a única beneficiária e todo mundo ficou lesado. Todo mundo ficou lesado. Aí Passível, o banco vai pagar. Era o beneficiário, o banco vai pagar. Agora os meus herdeiros vão entrar na justiça e discutir. Isso pode ser passível de anulação da metade. Da outra metade não tem o que discutir. Né? Exatamente. E aquela questão de pagar tributo ou não pagar tributo no VGBL? Ela decorre faz parte ou não faz parte do inventário. Não tem beneficiário? Não tem dúvida. Tem que pagar o tributo porque está transmitindo e porque, enfim, ele foi para o monte. Se não faz parte, entende-se que o tributo não é devido. Porque não foi para inventário. Uma coisa que já me alertaram uma vez numa palestra numa empresa falando sobre o plano de previdência da empresa e tal. Aí o presidente lá da Seguridade falou, gente, não esquece de dar uma olhada em quem você deixou como beneficiário. Eu tô cansado de receber aqui o atual marido ou a atual esposa querendo me matar porque eu vou pagar para ex, entendeu? Mas tava o nome lá como beneficiário, eu tenho que pagar. Então, mudou de companheiro, de namoro, dá uma lembrada. E é interessante porque isso também faz parte do cálculo, né? Do disponível. Eu posso ter deixado como beneficiário meu ex e isso fazer parte do disponível? Sim. Tudo bem, né? Se alguém amanhã quiser impugnar, eu dei, era a minha metade, era o meu disponível. E muitas vezes foi de fato um ato de vontade, é o pai do meu filho, a mãe do meu filho, né? E eu quero deixar alguma coisa não só para os filhos e tal, mas tem gente que esquece. E aí vai brigar lá com o coitado da seguradora e não tem o que fazer, tava lá, tem que pagar, né? Deixa eu ver o que mais que eu até imprimi o roteiro, coisa que eu não fazia há muito tempo. Fundos abertos, aí não seria o caso de um fundo imobiliário, mas pode ser um fundo DI, um fundo de ações ou coisa assim. Como funciona a sucessão? No fundo aberto você pode resgatar, você pode receber em dinheiro. É a diferença do fundo fechado e que não vale para o imobiliário, né? Porque o imobiliário é sempre fechado. É uma opção dos herdeiros ou é uma opção do administrador, sabe dizer? É uma opção dos herdeiros. Eu quero resgatar, ok. E aí, como ele tem liquidez, tudo bem, passa em... Porque em vida não se doa. Fundo aberto não tem transmissão em vida, justamente porque ele é passível de resgate. Exato. Agora, pós-morte, tanto faz. Eu posso herdar cotas ou posso herdar dinheiro. Exato. Há uma decisão de quem está recebendo, né? Há outra coisa super interessante em relação a fundos imobiliários.
Se depois da partilha, um dos herdeiros ficar com mais do que 10% das cotas, o que vai acontecer? Então, aquela história do excesso, né? Sim. Então, a gente na verdade, estava discutindo isso outro dia, porque o que acontece? Quando há sucessão, muitas vezes esses 10% já podem estar superados, mas você não consegue ainda avaliar, porque na partilha eu posso estabelecer que você vai ficar com as cotas do fundo, eu vou ficar com um apartamento na Rua Tatuí, exemplo. E dentro, né, e essas cotas, você já detém cotas e isso daí supera os 10%. Pronto, tá fora da regra do fundo de investimento imobiliário. Da isenção para pessoa física. Sim, da isenção para pessoa física. Mas eu posso fazer com que isso fique para um filho que ainda não tem, que não participe, que não detém cota daquele fundo imobiliário. Então seria importante eu pensar em termos de testamento nesse momento para... Não é nem o testamento, na verdade seria importante, sempre importante você esperar terminar a partilha para saber se houve se não ou tem não testamento, os herdeiros eles podem meio que escolher, desde que o valor seja equivalente, os herdeiros escolhem. Então eu que já tenho cotas do fundo imobiliário escolheria o imóvel. Ficar com o imóvel, para não tem fundo perder imobiliário a não quer regra saber da de imóvel. isenção. É verdade, ele quer o imóvel via indireta, né? Via o fundo. É isso, vende o imóvel e compra mais fundo. Sobre transmissão, o imposto sobre os rendimentos, acho que você já falou, antes até o momento do inventário, aquilo que for transmitido vai ter imposto, e se eu achar alguma coisa depois, aí não tem imposto, né? Alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Porque são coisas realmente muito interessantes. Se não tem inventário judicial, o administrador reserva os rendimentos para distribuir posteriormente. Você já falou disso também, né? Não tem inventário. O administrador muitas vezes ele não sabe, né, do falecimento. Então ele continua acreditando aquela conta que está lá, que é aquele CPF, aquela conta. Ele só vai saber disso no momento em que chega com a escritura de inventário ou com o formal de partilha e se comunica o falecimento. Quer dizer, o escriturador, ele sabe imediatamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Não necessariamente. Só no momento em que se leva o inventário. E para quem, então, quando acontece, é importante, vale a pena mandar uma comunicação já para o escriturador, para o administrador, ou é indiferente isso? Na verdade, vale a pena, mas o escriturador vai continuar fazendo o que ele tem que fazer com relação ao CPF que está ali, que é aquele CPF, até que chegue com a partilha e seja passível da transferência. Certo. É isso. Não tem nenhum problema assim. Não tem muito problema. Muito bom. Tenho certeza que ajudou muita gente. Espero que tenha acontecido. Foi mais fácil do que participar do programa? Foi mais fácil do que falar da partilha? Mais ou menos? Para quem assistiu, foi fácil de assistir. Ajudou muito. Eu espero que tenha sido assim, uma contribuição em português, né? Porque a gente, como advogado, muitas vezes fala como se estivesse falando em português e as pessoas estão lá. O que é isso? É outra língua. Eu pronto para traduzir o tal do decujus. Você está de parabéns que não falou não decujus nenhuma vez. Mas eu tento aqui traduzir, fazer meu papel de professor. Ainda lembro um pouquinho das minhas aulinhas de Direito Civil. Muito bom, muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Arthur. Foi ótimo. A gente está à disposição para qualquer outro esclarecimento. Só entrar em contato lá entrar em contato. Muito bom. Gostou? Tenho certeza que sim, tema importantíssimo que você tinha dúvida, eu também tinha e agora a gente não tem mais. Um grande abraço, aproveite bem o seu final de semana e até sexta-feira que vem.